Então, a função modular, como eu comentei para vocês, o y igual o módulo de x, ela é definida em duas partes. A função modular eu já tinha comentado para vocês nas primeiras aulas, mas formalmente eu vou definir agora isso para vocês. Então, essa função modular, o gráfico, se vocês percebem, ela está em duas partes. Quando x é maior ou igual do que zero, o y é igual a x, e quando o x é menor do que zero, o y é igual a menos x. Então, se a gente lembrar da função afim, isso aqui é uma função afim, isso aqui é uma função afim. Então, quando a gente faz o gráfico, juntando as duas partes agora, no que está na esquerda e na direita, o gráfico vai ficar assim. Então, isso aqui vai ser o y igual a x, e isso aqui vai ser o y igual a menos x. Se você quiser, para te ajudar um pouco, você poderia continuar a função. No caso, y igual a x, você poderia continuar no sentido que ela vai descendo, no sentido de y igual a menos x, ela poderia continuar descendo, mas isso só para te ajudar a entender talvez melhor o gráfico. Mas você não precisa escrever aquele tracejado que eu estou escrevendo agora. Então a sua função, desculpa, a sua função modular, o gráfico vai ser aquele V que tem aqui. Certo? Então aqui algumas coisas que vocês poderiam lembrar. Ou a gente poderia lembrar aproveitando o conceito de função. A função modular, o módulo, desculpa, a função modular, o domínio são um conjunto dos reais. O contradomínio, por definição, vai ser o conjunto dos reais. E a imagem tem sempre um número positivo, incluindo o valor zero. Esse aqui é o domínio, contradomínio, imagem da função modular. O gráfico é esse aqui. É uma função, como eu comentei com vocês, dividida em duas partes. Vocês têm alguma dúvida sobre a função modular até aqui? Não. Só. Então, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou continuar. Então, só para lembrar algumas coisas assim, bem básicas, eu vou escrever de novo aqui o módulo do x, se o x for maior ou igual do que zero, e menos x, se o x for menor do que zero. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma conta do módulo de 2, a gente vai pegar essa parte de cima. Por quê? Porque o x é um número positivo, maior ou igual do que zero. Então, o módulo de 2 vai ser igual a 2. Módulo de menos 2, agora a gente vai pegar a parte de baixo da definição. A gente tem um número negativo, então o módulo vai ficar menos o que tem dentro da função, ou dentro daquele parênteses. Seria o menos 2. Então aqui vai ficar 2. Bom, então isso é só para fazer algumas contas bem rápidas com o módulo. A gente poderia ter também algumas coisas do tipo, sei lá, 2 menos um, tem o módulo de 2, o módulo de 2 é 2, ou a gente poderia ter ao contrário, 1 menos 2 é igual a menos um, que no final é menos um igual a 1. Bom, isso é para fazer algumas contas rápidas com a definição de módulo. Mas o que interessa para a gente é como é que eu posso fazer o gráfico de qualquer função modular. E para fazer o gráfico de qualquer função modular, a gente tem que lembrar sempre da definição de módulo. É aquela que está aqui. Então, isso aqui você não pode esquecer mais. É a definição da função modular. Com essa definição, você consegue fazer o gráfico de qualquer função modular. Por exemplo, se a gente tiver y igual a x menos 1. A pergunta é, bom, primeiro, o gráfico. Como é que será o gráfico dessa função modular?
Aí, de novo, como eu comentei com vocês, você tem que lembrar a definição da função modular, que basicamente é isso aqui. Essa aqui é a definição da função modular. Então, com isso, a gente vai fazer esse caso, o primeiro exemplo. Então, se a gente pegar a definição, que é essa aqui, a gente vai ter o x menos 1 é igual a x menos 1 quando o x menos 1 for maior ou igual do que zero, ou menos x menos 1 quando o x menos 1 for menor do que zero. Dúvidas até aqui? Uma pergunta? Não. Tá. Bom, se não tiver nenhuma pergunta, depois eu posso voltar para vocês escreverem alguma coisa, se vocês quiserem, mas a aula já, como vocês sabem, está sendo gravada. Então aqui é x menos 1, fica igual a x menos 1 quando x é maior ou igual do que 1, ou vai ficar menos x mais 1 quando o x é menor do que 1. Então, se a gente quiser fazer o gráfico, como eu comentei com vocês, a gente vai ter que fazer o gráfico em duas partes. O que significa isso? Por exemplo, se o y é igual a x menos 1, então o gráfico a gente pode fazer lembrando da nossa tabela. Você pega dois valores, e com dois valores você faz o gráfico de uma função linear. Nesse caso aqui, a função é crescente, porque o coeficiente que acompanha o x sempre é positivo. Bom, então aqui o coeficiente sempre é positivo, então minha função é crescente. Eu pego dois valores. Quais dois? Os mais simples. Se o x for igual a zero, então y vai ser igual a menos 1. Se o x for igual a 1, o menos 1 é zero. Então com isso eu já tenho dois pontos e com isso posso fazer o primeiro gráfico. Então aqui o zero, o menos 1 aqui embaixo, mais ou menos aqui. Depois 1 e 0, 1 e 0 está aqui. Então, com esses dois pontos, eu tenho o gráfico da primeira, que seria mais ou menos. Bom, ponto aqui, na verdade, para ser o 0 menos 1, esse ponto. E esse ponto aqui é 1 e 0. Agora, se o y for igual a menos x mais 1, a sua função é decrescente. Por quê? O coeficiente que acompanha o x é negativo, portanto, a sua função decresce, como eu já comentei para vocês quando eu falei sobre a função afim. O gráfico, se a gente montar a tabela do mesmo jeito. Então, se o x for igual a zero, o y vale 1, e se o x for igual a 1, o y vale zero. Então, seria o 0 e 1, aqui mais ou menos. O ponto 1 e 0 é aquele que está aqui. Então, eu vou juntar as duas. Tem uma função que é decrescente, passa por esse ponto, e ele aqui continua decrescendo. Mas o que coisa eu comentei para vocês? A sua função, de fato, é esse pedaço mais esse pedaço. Ou seja, tudo isso aqui vai embora. O tracejado que tinha a função anterior. Então, tudo isso aqui vai embora. Por quê? Olha aqui, o x maior ou igual do que 1. Maior ou igual do que 1, você tem essa função aqui. O x menor do que 1, daqui para baixo. A função é essa aqui. Então, e tem aquele v que tinha no começo da função modular. Então, o gráfico acaba sendo esse. E aqui acontece que coisa? Basicamente o mesmo que a gente já viu. O domínio qualquer número real e a imagem qualquer número positivo. Alguma dúvida? Não. Tá. Bom, aparentemente não tem nenhuma dúvida. Então, só vou escrever aqui mais uma coisa. Y igual
a x menos 1, e aqui o y é igual a menos x mais 1. Bom, se eu perguntasse para vocês, essa função é injetora? Alguém sabe a resposta? Pessoal, essa função é injetora? Bom, ninguém sabe, então... Sim. Sim, por quê? Porque para dois elementos diferentes do domínio, tem dois elementos diferentes na imagem. Certeza. Se você pegar, por exemplo, aqui, na verdade não está certo o que você fala. Na verdade, a sua resposta está errada, mas a sua justificativa está certa. O que significa isso? Olha aqui. Se eu pegar esse valor e eu pegar esse valor, você está pegando dois valores diferentes e a imagem é a mesma. Então a sua função não é injetora, porque para dois valores diferentes você tem a mesma imagem. A definição de função injetora é aquela que você falou. Para dois valores diferentes no domínio, que você pega, tem dois valores diferentes na imagem, mas aqui a imagem é a mesma. Então essa função não é injetora. Se essa função não é injetora, para uma função ser, para poder encontrar a inversa de uma função, ela tem que ser objetora. Sobrejetora e injetora. Se uma das duas características falha, então a sua função não é sobrejetora, desculpa, a sua função não é objetora, e se ela não é objetora, então ela não tem inversa. Certo? Bom, eu estou um pouco lembrando dos conceitos.